Bom, após fazer a divisão da tabela principal, né, dessa daqui, em outras tabelas, então, né, tem casos que isso aqui é dividido às vezes 50, 100. Eu trabalhei no banco de dados onde eu vou mostrar para vocês, mas eu acho que tem mais de 300 tabelas no banco de dados. Ou seja, foi um trabalho realmente lento. Essas tabelas às vezes não surgem assim muito rápido, assim de uma hora para outra, igual a gente está fazendo assim. Mas o processo da criação da tabela em relação a seguirem as regras, isso, independente da quantidade de tabelas do banco de dados, as regras são aplicadas da mesma forma. Vamos à próxima regra da primeira forma normal, que é, no caso, identificar uma chave primária. Então vamos lá. Eu deixei em maiúsculo aqui, né? E vamos entender o conceito de chave primária. Chave primária é o seguinte: a gente tem o hábito de trabalhar com uma palavrinha chamada código. Então, é o código do produto, né? É o código do veículo, tem gente que chama de part number e assim por diante. Mas, na verdade, o que é isso? É um conjunto de caracteres, necessariamente não precisa ser um número, pode ser letra com número, pode ser só letra, pode ser qualquer coisa. Mas que essa informação, quando ela é dada para uma determinada tabela, ela retorne apenas um registro. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho o cliente, eu não tenho nenhum cliente com nome repetido. Então, esse campo poderia ser chave primária? Poderia. Né? Eu poderia falar assim, então o campo cliente vai ser minha chave primária. Por quê? Toda vez que eu falar para o banco de dados, localize o Pedro, e eu passo para ele a chave, ele vai encontrar essa informação. Mas acontece o seguinte, se surgir, né, um outro cliente chamado Pedro, e eu disser que o campo cliente, né, no caso aqui o nome, eu vou até mudar aqui agora, isso aqui é o nome do cliente, é o campo nome, e como ele está na tabela clientes, então eu sei que é o nome de cliente, dos clientes. Mesma coisa aqui para telefone. Não preciso colocar telefone cliente, porque como o telefone está dentro da tabela clientes, eu sei que é o telefone do cliente. Mesma coisa aqui, no caso do e-mail e qualquer outra informação. Então fica bem mais simples. Eu vou fazer depois isso para fornecedores também, e caso venha na tabela de vendas, é o mesmo caso. Então, no caso aqui, eu não vou eleger o campo nome como chave primária, porque caso venha surgir um outro cliente com o mesmo nome, né, a regra da chave primária em banco de dados é o seguinte: não pode existir chave primária repetida e não pode existir chave primária nula. Nula significa sem valor. Então, deixa eu colocar essa observação apenas aqui. No caso aqui, chaves primárias não podem ser repetidas, tá, ou nulas. Então, o que acontece? Poxa vida, se pode acontecer de um nome ser repetido no banco de dados, então o campo nome não é um campo elegível para ser chave primária. Aí eu parto para o próximo campo, o telefone. Será que o telefone pode se repetir? Tem gente que fala assim: não, o telefone é uma coisa pessoal, ele pertence a uma só pessoa. Não vai existir duas pessoas com o mesmo telefone. Aí você já viu aqueles casos em que a pessoa pergunta qual o telefone, sei lá, da sua mãe, da sua filha, da sua esposa, e você não lembra, e você fala assim: põe o meu. Então, nesse caso, se eu falar que o sistema, que o telefone é chave primária e não pode repetir, e você já estava cadastrado no sistema e vai cadastrar sua esposa ou mãe ou filha e quer colocar o seu telefone,
o sistema vai bloquear dizendo, olha, já existe uma chave com esse número. E isso é uma coisa muito comum de acontecer. Então, o telefone, nesse caso, não é elegível para ser a chave primária. Mesma coisa para o e-mail, mesma coisa para o endereço, porque eu posso ter pessoas morando, às vezes, na mesma rua, eu posso ter pessoas morando no mesmo número, pode ser um edifício, certo? E aí, consequentemente, o bairro, a cidade e o estado também não vão resolver. Aí, o que a gente pode fazer? Ah, mas olhando assim, tabela de clientes, eu posso gerar o CPF. Então, ótimo, é uma possível solução. Você cria um campo CPF e você começa a informar o CPF dos seus clientes. E você começa a utilizar esse campo como chave para localizar o cliente. Então você vai passar, por exemplo, o número de CPF, vou colocar aqui um fictício, para a gente poder ter uma noção do que a gente está falando. Está aqui. E a gente sabe que realmente o CPF é uma informação única para localizar um determinado cliente. Só um detalhe histórico, né? Antigamente, né, as pessoas que tinham contas em bancos tinham CPF e os bancos permitiam que a esposa utilizasse o mesmo CPF do marido, né, para fazer um cadastro em banco. Então, se esse caso fosse um caso bancário, o CPF já não poderia ser usado, porque esse número de CPF poderia ser utilizado para o marido e também para a esposa. Hoje em dia eles não fazem mais isso, mas há uns anos atrás, um tempo atrás, isso era permitido. Então, como essas informações elas podem mudar, né, a regra conforme o tempo vai passando, o que é que eu sugiro, né, aí é pela minha experiência como desenvolvedor de sistemas, né, e design de banco de dados. É o seguinte: crie a sua própria chave primária. Ou seja, não utilize a chave primária como informação que vem de fora. Ou seja, essas informações são informações que vêm de fora. Eu sugiro você criar aqui, por exemplo, um campo. Se o nome da tabela é clientes, você vai criar uma chave, um campo, né, chamado, por exemplo, clientes ID, que é o identificador do cliente. E aí, para cada cliente que você cadastrar nessa tabela, você, por exemplo, coloca um número sequencial. E a gente adota o seguinte, né? Vou até colocar aqui, ó, entre parênteses, assim, ó, PK. PK, abreviação de Primary Key, que é de chave primária. Então, até vou colocar aqui, no caso, quando vocês virem essa notação PK, você vai saber que significa que este campo é a chave primária desta tabela. Dessa forma, você garante que o seu sistema vai seguir a sua regra para criar chave primária, independente das informações externas mudarem ou das regras das informações externas mudarem. Ou seja, no caso, o Pedro sempre vai ser número 1, a Maria sempre vai ser número 2, a Alice sempre número 3, se surgir um outro cliente, né, o José, ele vai ser o número 4 e assim por diante. Então, a minha sugestão é que vocês façam esse tipo, né, de criação de chave primária, ou seja, crie uma chave primária sua para as tabelas. E depois a gente vai ver que podemos criar chaves secundárias, né, que vão ter a sua utilidade, mas no caso de chave primária, a minha sugestão é que você crie a sua própria chave primária. E essa regra, né, da primeira forma normal, que a gente está fazendo aqui, nós aplicamos nessa tabelona. Após a divisão das tabelas, eu tenho que voltar à primeira forma normal, todos os itens das regras, e ver se eles são aplicáveis, por exemplo, nessa tabela. Porque às vezes eu faço uma divisão e quando eu reaplico a forma normal nessa que foi criada, surge o que a gente chama de uma anomalia.
E aí eu vou precisar dividir essa tabela em 2, em 3, né, conforme a necessidade. Então não é porque eu fiz a divisão dessa principal nessa aqui que isso aqui já está todo resolvido. Não. Basta surgir uma tabela, eu tenho que reaplicar todas as regras para ver se ela está cumprindo tudo certinho. Certo? Bom, voltando aqui, aqui eu já tenho a chave primária dessa tabela. Consequentemente, a tabela fornecedor também vai ter a sua chave primária. Eu vou fazer o seguinte, não vou usar no plural, né? Vou adotar o padrão, sempre no singular. E vamos criar a chave primária da tabela fornecedor. Então, eu vou chamar de fornecedor ID. E vou indicar aqui que esse campo é a chave primária da tabela fornecedor. Então, eu vou seguir a mesma regrinha. Para cada fornecedor que eu vier a cadastrar, eu dou o próximo número na sequência. Da mesma forma, eu vou fazer para a tabela venda. Eu venho aqui na venda, então venda ID vai ser a minha chave primária da tabela venda. E aqui eu vou colocar a numeração sequencial conforme a quantidade de registros que eu venha a ter. Tá ok. Então, nesse caso aqui, né, eu apliquei a primeira forma normal de identificar a chave primária, né, em todas essas tabelas que foram criadas. Então, como elas não podem ser repetidas ou nulas, foi o que aconteceu aqui. Ó, todas têm informações. Aqui. Então, se eu passar, me dá o nome do cliente 3. Então, eu passo a chave, cliente 3, o banco de dados vai me retornar Alice. Me passa o telefone do fornecedor 3. O telefone do fornecedor 3 é esse aqui. Me passa o produto que foi vendido na venda 9. Eu venho aqui na venda 9 e acho aqui o produto. Então, através da chave, a gente consegue localizar praticamente as informações que estão na tabela. E, como ele é chave primária, ele não pode repetir, né? Não vai acontecer de eu passar um determinado valor de chave e o sistema me retornar, no caso, 2 valores. Então, até aqui, a gente fez a aplicação dessa regrinha da chave primária da primeira forma normal. Até a próxima aula.